pontual. Então, nós começamos o webinar às 13 horas e terminamos às 14 em ponto também, respeitando os horários aí de todos que se programaram. Quero agradecer todas as pessoas que já estão online junto conosco. Tivemos aí em torno de 600 pessoas inscritas, quase 600 síndicos, né, junto conosco, que fizeram as suas inscrições e tiveram interesse. Aos poucos as pessoas vão subindo, eu vou falando o nome aqui, agradecendo. Aí o pessoal manda olha só, grande Márcio, um prazer, beijo no coração. Tu é querida, hein, Márcio? Tu é querida ali no Brasil, aí. Galera, show de bola. Então, o pessoal aí de Rio de Janeiro, Tocantins, Cotia, São Paulo, aplica síndico. A Helena está me visitando agora de manhã aqui. Helena, show de bola. Então, pessoal, sem mais delongas, eu quero agradecer vocês que estão já online conosco. Estou com a grande Raquel aqui do meu lado, por trás, e o Matheus também acompanhando. Estou com o Matheus e TI no suporte. Então, uma equipe preparada para levar conhecimento para vocês, levar informação. Tive o prazer de assistir o Márcio numa palestra semana passada no Rio de Janeiro. Galera, quem não assistiu a palestra do Márcio ainda precisa assistir. O cara é fantástico. O cara não tem slide, o cara não tem PowerPoint, o cara não tem nada. E o cara roubou 40 minutos do outro palestrante. Era para 1 hora e falou 1h40. Mas de cases de sucesso. É bacana disso. E sabe, Márcio, do fundo do coração, eu quero te parabenizar. Por quê? De cases de insucesso. Você não esconde. Você fala também de cases que aconteceu, né, que perdeu, que não foi legal e tudo, porque muita gente só fala o que é bom. E o Márcio não, o Márcio me fala, eu errei nisso, porém ajustamos depois. Então, já passo a palavra para ti, Márcio, se apresenta, muita gente te conhece no Brasil todo, mas acho que vale a pena tu contar um pouquinho da tua história, o que você faz e onde você está, irmão. Fala aí. Oi, gente, tudo bem? Obrigado primeiro pelo convite, é uma honra. Boa tarde para todo mundo. Sei que não é fácil parar no meio do dia, né? A rotina é corrida para todo mundo, mas nós vamos tentar aqui agregar alguma informação de qualidade para as pessoas. Então, obrigado pela audiência, obrigado pelo convite. Bom, eu sou um advogado que trabalha na área de condomínios desde 86, 33 anos que eu trabalho nessa área, e toda vez que eu venho falar alguma coisa, seja lá no evento, seja aqui no meu escritório, ou aqui nesse bate-papo, é para falar de experiência prática. Vamos deixar a teoria de lado, deixar a letra fria da lei de lado, e vamos falar de prática, de experiência prática, daquilo que vale para a gente usar amanhã já no nosso condomínio. Esse é sempre o meu objetivo. E por isso que eu passei da conta lá no Rio, do horário, porque eu queria contar histórias, as histórias boas e as histórias ruins que acontecem comigo. Você pediu para eu fazer um resuminho do que eu faço? Bom, gente, eu advogo hoje para algumas centenas de condomínios aqui em São Paulo, sou síndico de quase 200 condomínios aqui em São Paulo, faço assembleia de condomínio toda noite, faço 20 assembleias por mês, faço 200 e tantas por ano, trabalho na TV Globo desde 2003, comentando assuntos de condomínio, trabalho na Rádio CBN desde 2004, falando sobre condomínios, trabalho na Folha de São Paulo, acho que desde que a Folha existe, eu escrevo lá sobre condomínios. Enfim, minha vida é só dedicada aos condomínios. Sou corintiano. Legal. E é um prazer estar com vocês. O que eu puder ser útil, vai ser um prazer. Legal, Márcio, obrigado. Quero dar um like para a galera que está botando aqui, ó. A Amanda de Fortaleza. Deixa eu ver quem mais aqui. O Márcio é o melhor. O Márcio é super HD de informações de condomínio. É isso aí, Márcio. Vamos botar na prática as coisas que não estão escritas em livros. Eita, pessoal, eita. Vamos lá. Pessoal, falando de livro, nós vamos sortear 2 livros no final do nosso webinar. 2 livros fantásticos, 351 perguntas, resposta e jurisprudência, que você, síndico, conselheiro, precisa estar atenado. Um livro vai ser para quem ficar online conosco até o final, e o outro livro é quem marcar nós. O pessoal aqui do marketing já botou mensagem aqui no chat, então é só marcar Keeper, @Keeper lá, ou botar lá, #WebinarKeeper, tecnologia. Também nós vamos sortear para quem nos marcarem e estar nas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, tá? Mas vamos lá. Deixa eu contar um negócio antes. Eu estava morrendo de medo disso aqui não dar certo, porque eu sou muito ruim de tecnologia.
eu não tenho rede social, eu não sei mexer muito bem em computador. E quando a tua moça aí da produção falou assim, eu tô mandando um link para você entrar, eu falei, ferrou, eu não vou conseguir acessar. E meus amigos juntaram aqui e deixaram pronto. Eu sou uma negação para a informática, para a tecnologia. Boa, obrigado aí pela transparência, mas na verdade, sim, tu acho que não tem nem tempo, né, Márcio? Cara, você todo dia, cara. Meu Deus. É uma coisa que eu não gosto muito de tecnologia, eu preciso melhorar nisso, preciso mudar. Tá, show de bola. Márcio, então vamos para algumas perguntas. 20 minutos antes de eu entrar no webinar, teve uma síndica de Teresina que mandou uma pergunta a mim de lei. Tu tem que fazer essa pergunta para o Márcio. Aí eu falei, vamos lá então. E Márcio, vamos ver. A síndica Paixão de Castro, lá de Teresina, mandou um WhatsApp para mim o seguinte, ela está tendo dificuldade, na verdade ela não é síndica, ela é conselheira, tá? Ela está tendo dificuldade de acesso às contas do condomínio, o síndico não está passando. Ela é conselheira e o síndico não está passando para nenhum conselheiro as informações. O que ela, como conselheira, pode fazer, Márcio? Porque ela não está recebendo as informações de notas e tudo mais. E ela está muito preocupada, porque o nome dela está lá. Então, qual a dica que você pode dar para Paixão de Castro, lá de Teresina? Ela é conselheira. Bom, primeiro, Teresina, eu já fiz muita assembleia em Teresina, porque eu trabalho com uma construtora que chama Patrimônio e que constrói muito em Teresina. Então, direto eu faço assembleia lá, show de bola, um calor e comida boa. Bom, o papel fundamental do conselho é justamente acompanhar e fiscalizar as contas. Eu acho que imediatamente os conselheiros devem mandar uma notificação extrajudicial para o síndico, dando prazo de 48 horas para o síndico disponibilizar todas as pastas, sob pena deles tomarem medidas cabíveis. Quais são as medidas cabíveis? Primeiro, convocar uma assembleia extraordinária, chamando todos os moradores para explicar o que está acontecendo. Nesta assembleia, a depender do resultado, faz um abaixo-assinado e já faz a destituição desse síndico. Síndico que não quer prestar contas nem para o conselho, não serve. Tem que fazer impeachment nele, não perca tempo, já faz isso. Assembleia para notificação extrajudicial, dando 2 dias, 48 horas para ele apresentar todas as pastas. Se ele não atender, já marca uma assembleia extraordinária e já marca uma assembleia para destituição. Não tem outro caminho. Legal, muito bom, muito bom. E se tiver dificuldade de conseguir quórum para conseguir os 25% para fazer uma assembleia extraordinária, pode até ingressar com uma ação judicial de obrigação de fazer, onde o juiz vai obrigar o síndico a abrir as contas para o conselho. Tem muita coisa para fazer e é simples. Legal, show de bola. Beleza, então. Quero dar um abraço aí para a Nara, lá de Bombinhas, fantástica. A Nara vai estar no evento com a nossa Michele Lordello, lá em Salvador. O Leonardo, da União Administradora de Condomínio de Itajaí. O Matheus, da Azul, administradora de Porto Seguro. Show de bola. O Thiago diz que... O Thiago tá... Cadê? Diz que você é o cara. Alguém disse que você é o cara. Mas, imagina. Vamos lá, mas é o seguinte. Eu sempre ouço você falar de muitos temas do dia a dia nosso. Eu gostaria que você falasse quais são os 5 mais top do dia a dia do jurídico, do síndico. Eu consigo estar preocupado. Você, síndico, você, administrador de condomínio que está conosco online já, se prepare, vai anotando, porque esses são os 5 que mais tem pegado você, Márcio, ou você que tem ouvido falar. Quais são essas preocupações que nós, síndicos, temos que estar preparados? Quais são os 5 top? Bom, as preocupações mudaram muito, né? Porque a administração de condomínio se tornou algo muito complexo. Então, a vida do síndico hoje é muito mais difícil do que era há 10 anos atrás. E, de forma clássica, o top 5 dos problemas em condomínio sempre foram os mesmos. Qual que sempre foi o top 5? Barulho, em primeiro lugar. Tanto o barulho grande, de uma festa, de um churrasco, quanto o barulho pequenininho, do salto alto, do cachorro latindo, do neném chorando, do liquidificador, do secador de cabelo, da furadeira, do martelo. Então, sempre, historicamente, o número 1 dos conflitos sempre foi barulho. Número 2 sempre foi vazamento. Porque é um negócio chato demais, dá preguiça de resolver, tem que fazer quebradeira, todo mundo fala, eu não tenho culpa, e vai empurrando. Terceiro tema, que sempre foi de forma clássica entre os top 5, e nunca a gente conseguiu tirar, foi garagem.
Ora porque um carro encosta no outro, ora porque na hora de abrir a porta dá uma picotada no carro do lado, ora porque a vaga é muito apertada, ora porque o cara para torto. Então, garagem sempre foi um tema clássico, não tem jeito. Inadimplência, que a vida inteira, conforme a lei vai mudando, a inadimplência não acaba, as pessoas têm aquela sensação de que não vai mais ter inadimplência, e sempre tem, e sempre foi um tema clássico. E, por último, cachorro, que sempre deu problema nos condomínios. Então, barulho, garagem, vazamento, inadimplência e cachorro, historicamente ocuparam o top 5 das reclamações e dos atritos em condomínio. Hoje em dia, esses assuntos continuam no topo. Do ponto de vista jurídico, a gente tem assuntos muito mais complexos do que esse. Por exemplo, locação pelo Airbnb, que é a questão de hospedagem, pode ou não pode proibir, não pode proibir. Ataques nas redes sociais e no grupo do WhatsApp, o que é injúria, o que é calúnia, o que é difamação, até onde o morador pode fazer uma crítica. Isso hoje é um assunto muito pertinente, e todas as reuniões isso vem à tona. Questões de quórum para votar nas assembleias, com a mudança da lei, tem maioria simples, tem 2/3, tem maioria qualificada, tem 3/4, tem unanimidade, inadimplente considera ou não considera, procuração, precisa ter firma reconhecida ou não, enfim, essas questões de quórum hoje são muito atuais. Expulsão de condômino antissocial. Só para vocês terem uma ideia, hoje, um advogado do Rio de Janeiro, André Junqueira, um baita advogado no Rio de Janeiro, mandou para mim uma decisão de hoje, fresquinha, de uma juíza que determinou a expulsão de um condômino, porque ele é proprietário, ele não é inquilino, ele é proprietário, estava fazendo um monte de bobagem no prédio, e a juíza deu uma decisão expulsando ele, falou, a partir de agora ele não pode mais conviver nesse prédio. Então, esse virou um assunto muito atual, expulsão, como tratar um condomínio social, o que fazer, quais as medidas, pode expulsar, não pode expulsar. O Airbnb nem se fala, é um tema super difícil, está no STJ para ser julgado, está interrompido o julgamento, mas está lá no STJ, de tão polêmico que é. Existe uma coisa chamada desassociação, que é um tema também jurídico polêmico, que é a pessoa que quer se desassociar de um loteamento para não mais pagar a taxa associativa, o condomínio, que equivale ao condomínio, e também está no STJ para ser julgado. Hoje em dia, as questões ficaram muito mais complexas. Alteração de convenção, alteração de regulamento interno, o que pode, o que não pode. Assembleia digital, pode fazer assembleia virtual ou não pode, tem valor legal ou não tem. Portaria remota, que é o que a Keeper trabalha. Quem é contra, quem é a favor, é bom ou é ruim, e se acontecer uma coisa, quem responde? Então, os assuntos jurídicos hoje, tirando aqueles 5 pontos mais clássicos, os assuntos ficaram muito mais difíceis. Airbnb, por exemplo. Pensa comigo, se eu compro um apartamento para investimento, eu não vou morar lá, eu quero ganhar dinheiro, quero fazer renda. É uma maravilha colocar no Airbnb. Vou fazer uma locação tradicional, eu vou ganhar bastante grana, vou ter uma rotatividade, para mim tá ótimo. Mas e o meu vizinho, que mora no apartamento ao lado, que vai ter que conviver com, talvez num único ano, com 200 hóspedes diferentes? Sim. Qual é a segurança que ele tem? De no meio desses 200 não tem um pedófilo, não tem um psicopata, não tem um bandido que foi lá para entender a rotina do prédio, para mandar assaltar no dia seguinte. Então, essa questão do Airbnb, esses dias um advogado colega meu deu a melhor definição que eu já ouvi na minha vida. Perguntaram para ele, você é a favor do Airbnb? Ele falou, sou completamente a favor, menos no prédio que eu moro. Porque o conceito é lindo, mas na prática é um inferno. Você transforma a portaria do prédio numa recepção de hotel, e a gente não tem estrutura para isso. Mas está em julgamento no STJ. Já tem um voto falando que é proibido o condomínio restringir o Airbnb. Ou seja, já tem um voto do relator a favor da locação por hospedagem. Então, é um assunto muito duro. Na prática, é muito difícil. Então, se a gente for olhar hoje a pergunta que você me fez, eu estou demorando para responder, porque no passado, os temas de condomínio eram temas simplesinhos, clássicos, fáceis de resolver com bom senso, com equilíbrio, com razoabilidade. Hoje não.
Hoje os temas são muito mais profundos, são muito mais difíceis. Por isso que as assembleias viraram um ambiente hostil. Eu fazia assembleia antigamente, a gente ia tomar café e bater papo. Hoje em dia tem que ir com escudo. Sim. Tem que ir com colete à prova de bala, porque sai porrada. Então mudou muito. Legal. Ô Márcio, falando de assembleia, e você vive em uma assembleia, e nós temos muitos síndicos aqui online. Quero mandar um abraço para o Robson, lá de Salvador, a Larissa de Palmas, o Daniel do Papo Condominial também está online junto conosco, o Fernando da O Daniel não perde um, né? O Daniel é esperto, cara, já está muito conectado. O Fernando de Campinas, da Fox Condomínio. Então, já tem muitas perguntas aqui, tá? Já tem umas 10 perguntas já. Porém, eu tenho uma pergunta. Na verdade, uma pergunta. Eu gostaria que você falasse, eu vi na sua palestra, um negócio muito interessante, que dá essa dica para esses síndicos que não puderam estar nas suas palestras, nunca tiveram uma palestra sua, que você falou o seguinte, que tu organiza a tua assembleia. Aquele negócio de dizer assim, ó, quem vai ser o presidente, sei o quê, tem uma dica legal que eu, cara, achei sensacional. Conta pra galera aí. Na verdade, gente, é uma manha, né? O que eu me considero hoje em dia? Eu já tô careca, eu tô de barba branca, de tanto trabalhar com condomínio. E nesses anos, nessas décadas, eu virei um rato de condomínio, no bom sentido. Eu tenho a manha ali do negócio. Às vezes não dá certo, mas na maioria das vezes dá certo. Gente, nós precisamos aprender, nós síndicos, e principalmente os advogados, a gente precisa aprender a fazer uma assembleia. E por que eu disse isso na palestra e você está me perguntando agora? Porque qual que é a forma usual de se fazer uma assembleia? A gente chega lá, dá a segunda chamada, é igualzinho. Em qualquer condomínio que você vai, é idêntico. Alguém pega o microfone da administradora, alguém da administradora, o gerente, ou o síndico, pega o microfone e fala, senhores, boa noite, são 19h30, já estamos na segunda chamada, precisamos começar a assembleia. Para começar os trabalhos, precisamos eleger um presidente. Aí fica aquele silêncio, aí o cara insiste, gente, precisamos de um presidente. Aí o cara lá do fundo, que não participa da gestão, que não sabe nada do que está acontecendo no condomínio, ele resolve levantar a mão. E aí ele se candidata a presidente da mesa. E aí, no caminho da cadeira que ele está sentado para a mesa da presidência, ele tem uma síndrome de pequeno poder. E isso acontece de verdade. E aí ele senta naquela mesa e ele vira o presidente, esse nome é muito forte, aí ele já começa a inverter a pauta, ele já começa a dizer que não está maduro para votar certos itens, e ele acaba com a Assembleia. Ou ele deixa uma dúvida nas pessoas, as pessoas ficam inseguras, cria ali uma indisposição com o síndico, com o conselho. Então, eu já aprendi a fazer Assembleia. Hoje em dia, eu preparo a pauta, e aí a gente tem um grupo no conselho. Geralmente o meu grupo sou eu como síndico, os conselheiros, a administradora, o jurídico e, eventualmente, arquiteto, engenheiro, dependendo do tema. Aí, se a gente vai falar de um tema específico na Assembleia, a gente pega alguém para liderar esse assunto, pode ser um conselheiro, e ele fica trabalhando nesse assunto junto com a gente. Prepara todo o material, a gente avalia e aprova o material previamente à realização da Assembleia. Quando eu chego no dia da Assembleia, já combinado com o meu grupo, não porque eu sou mafioso, mas porque eu quero fazer as coisas da maneira correta. Eu chego na Assembleia e falo, senhores, boa noite, tudo bem? Olha, são 19h30, já estamos na segunda chamada, hoje nós temos uma Assembleia importante, nós vamos tratar do assunto X. Ao longo dos últimos 60 dias, o conselheiro tal se debruçou sobre esse assunto, estudou, preparou o material, junto conosco, preparou essa Assembleia. Fulano de tal, conselheiro, vem aqui presidir os trabalhos, porque você sabe tudo desse assunto. O cara já vem, já senta na mesa. Boa noite, gente. Olha, eu estudei mesmo esse assunto. Vamos começar a Assembleia fica na minha mão. Eu não dou oportunidade de pegar um cara cair de paraquedas e presidir os trabalhos, porque eu acho que a Assembleia de Condomínio é uma coisa solene, é uma coisa formal e é uma coisa que precisa ter estratégia. Não é assim ao acaso. Alguém aí vai presidir, alguém vai secretariar, porque isso aqui estraga o ambiente das reuniões. Então, eu já venho com um bom ponto, já sei quem vai presidir os trabalhos, e se alguém levantar a mão e falar, Márcio, você está induzindo
Por que a gente não faz aqui uma eleição para escolher o candidato? Eu falo, olha, gente, o vizinho de vocês perdeu 5 noites, estudou esse assunto, não é justo. Ele é que tem que presidir porque ele está preparado. Aí todo mundo entende, e o presidente senta na mesa e a assembleia acontece e a gente vota o que precisa votar. Ontem à noite, eu estou até meio rouco, ontem eu fiz uma assembleia num prédio aqui em São Paulo, que acabou começou 7 horas em ponto, acabou 11h20. Na minha avaliação, ela só durou quase 4 horas, que é um absurdo uma assembleia durar 4 horas, porque a gente desviou por completo da pauta, porque o presidente da mesa não tinha pulso e ele não entendia nada. Então, alguém levantava a mão e falava assim, senhor presidente, eu quero saber isso, isso e isso. Ao invés do presidente falar, olha, esse assunto não é agora. A pauta é outra, vamos ficar na pauta. Ele ia abrindo, e aí as pessoas de bem foram indo embora, perdendo a paciência, só ficaram os malas na Assembleia, só ficou, sabe, gente chata, porque as pessoas de bom senso vão para casa. Então, é uma coisa que eu recomendo demais. Prepara a Assembleia e já combina com o grupo quem vai presidir, quem vai secretariar, e não dá o espaço para um desavisado cair na presidência da mesa. Tem que ficar aqui, ó, nossa mão. Legal, gostei demais dessa dica, por isso que eu pedi para você repetir aqui, Márcio, obrigado. Síndico, assim, olha a dica fantástica, você não perder a Assembleia na tua mão, e assim, o conselheiro, outro conselheiro na próxima Assembleia, ele vai querer estudar também, porque ele vai ser presidente, ele vai se esforçar, vai ser um prêmio. Pessoal, eu quero mandar um abraço para a Solution, lá da Bahia, eu já conheci a Flavinha e a Lorena, tivemos um evento em Salvador semana passada, e eles estão reunidos com umas 20 pessoas administradoras de condomínio lá, Márcio. Umas 20 acompanhando o nosso webinar. Legal. Disseram que você é um cara fantástico. Eu não sou fantástico, mas é mesmo, mas tudo bem, não tem problema. Mas, ó, Flavinha, Lorena e Solution, parabéns, eu tenho acompanhado todos os webinars, vocês estão reunindo a equipe, é 13h e vendo o nosso webinar. Obrigado do fundo do coração. Vamos lá, vamos para as perguntas da galera aqui. Pergunta número 1, seu João Bosco Martinelli, depois vê, Matheus, de que cidade eles são, só me falar a cidade. O João Bosco faz a seguinte pergunta. As fachadas pertencem à fachada do edifício? Se as fachadas com vidro passam a ser área interna, tem que pagar IPTU adicional? O morador pode modificar esta área como quiser? Tu entendeu a pergunta, Márcio? Entendi. Esse é o seu João Bosco, tá? Então, vamos lá. Não é uma resposta tão simples e eu vou fazer o histórico disso. No passado, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando a gente ia comprar um imóvel no stand de vendas, a gente queria saber quantos quartos tinha, talvez quantas vagas de garagem tinha, e a gente queria saber o tamanho da sala, o tamanho da cozinha. Era isso que a gente se interessava na hora de comprar um imóvel. Nos últimos anos, talvez dos últimos 15 anos ou 12 anos para cá, o queridinho, o que faz uma família comprar ou não um imóvel é a tal da varanda. E aí veio a varanda gourmet, onde a gente faz um churrasquinho, toma um vinho, recebe os amigos na varanda, e o xodó das pessoas hoje virou a varanda. É o antigo quintal que a gente tinha em casa, agora a gente tem um mini quintalzinho que virou a varanda. Então tem muita gente que compra apartamento por causa da varanda. E as construtoras, quando colocam os apartamentos em construção e à venda, elas encantam as pessoas mostrando uma varanda totalmente acoplada à sala. Então, o que as construtoras fazem, e é uma estratégia de negócios, é quando você vai visitar um imóvel, você vê lá a varanda nivelada com a sala, integrada com a sala, fechada com vidro e com cortina. Então, a varanda passou a integrar, basicamente, a sua sala, complementar a sua sala. Só que até uns anos atrás, a prefeitura não se preocupava com isso, porque varanda era varanda. As pessoas usavam a varanda para tomar um vento, para ir lá fumar um cigarro, para ir lá pensar na vida, olhar o passarinho, olhar a árvore. Hoje em dia, não. A varanda as pessoas fecham, fazem uma decoração e virou uma área verdadeiramente virou o xodó das pessoas. E aí, se as prefeituras fossem computar isso como área construída, ia mexer com o IPTU de todo mundo, ia mexer com o tamanho
da área privativa dos imóveis. Então, o que eu percebo ainda bem é que as prefeituras fazem vista grossa. Aqui em São Paulo é assim. Todo mundo fecha a varanda, envidraça a varanda, põe cortina, e a prefeitura não aumenta o IPTU. A prefeitura hoje não considera isso como um aumento de área, porque o dia que ela considerar, desculpa a palavra, mas nós estamos, todo mundo fodido. Porque a prefeitura vai começar a vistoriar os condomínios, vai começar a cobrar IPTU adicional das varandas fechadas, vai mudar todo o quadro de áreas, vai mudar tudo e vai virar um caos. Então, hoje, pelos critérios da prefeitura, a varanda envidraçada não configura oficialmente um aumento de área construída que aumenta o IPTU. Porém, quando a gente fecha a varanda com vidro, ainda assim, a parede, a alvenaria, a estrutura ali por trás daquele vidro continua sendo a fachada do condomínio. Então, não é porque você fechou em vidro que você pode mudar a cor da parede, que você pode mudar a textura da parede, porque aquilo ali continua sendo a estrutura arquitetônica da fachada. Por isso, é sempre recomendável, quando a gente aprova o fechamento da varanda, a gente aprovar qual vidro, qual a espessura do vidro, quantos milímetros, se ele é translúcido, se ele não é translúcido, qual o sistema de fechamento, se é para a esquerda, para a direita, de correr ou de abrir assim, para todo mundo fazendo uma padronização. É interessante aprovar que quem for colocar cortina tem que colocar exatamente a mesma cortina, aquela rolô, de uma cor neutra, para não ficar uma coxa de retalhos, uma azul, uma verde, uma com a bandeira do time, que ficou horrível. E o mais importante, essas assembleias precisam aprovar que as paredes por trás do envidraçamento precisam ser preservadas no seu tom original, e não é porque a pessoa fechou que ela pode sair pintando tudo ou trocando qualquer coisa. Ela pode colocar um quadro, ela pode pendurar uma planta, pode colocar ali alguma coisinha para pendurar as coisas, uns enfeites, mas não pode mudar a cor, senão é alteração de fachada. Ou seja, é um tema super delicado de tratar. Na hora de nivelar o piso da varanda com a sala, tem que ter um laudo para ver o cálculo estrutural, porque muitas vezes as varandas são em balanço. Sim. Se todo mundo coloca o piso, o contrapiso, pode cair a varanda e causar um acidente horrível. Então, precisa talvez encher só com argila expandida, com isopor, alguma coisa assim, mas aí tem que ter cálculo estrutural, tem que ter um responsável técnico. Não é simplesmente botar o vidro e dali para dentro fazer o que quiser. Tem que ter padronização e tem que ter responsável técnico. Legal. Show de bola. Quero agradecer, obrigado, Márcio. Quero agradecer o Henrique Rondon, a Larissa Moura e a Nara Silva, que já postaram lá nas redes sociais. Nós estamos em torno de 100 pessoas online. Lembrando que nós temos várias administradoras que, por exemplo, a Solution de Feira de Santana está com 20 numa sala ouvindo nós. Nós estamos com o pessoal de Londrina que estão com uns 15 numa sala ouvindo nós. Então, isso é importante. Obrigado. Você quer concorrer a 2 livros no final do webinar, daqui a meia hora? Nós vamos sortear um livro desse, as 351 perguntas e respostas de jurisprudência, para quem estiver online conosco. E o segundo livro, quem marcar nós, postar lá nas redes sociais, né, o @Keeper Tecnologia, hashtag Webinar Keeper, marca nós que nós vamos sortear só para quem marcou, nós vamos sortear um livro. E para as outras pessoas que estão online, nós vamos sortear o segundo livro. Então, deixa eu contar uma coincidência. Claro. Você sabe que eu moro num prédio, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né? Eu moro num condomínio pequenininho, são 9 ou 10 apartamentos, e a gente tem uma dificuldade financeira enorme, porque para dividir a conta, são 9 apartamentos, tem 2 que não pagam, então a gente divide a conta em 7. Então tudo fica muito caro, e o meu condomínio, assim, tá um valor impraticável. E, por coincidência, hoje à noite, coincidência mesmo, eu tenho uma reunião com o pessoal que vai iniciar a portaria remota e é com a Keeper. E tem os equipamentos lá. Só mora velhinho no meu prédio, os velhinhos estão desesperados. E eu falei para eles, fiquem tranquilos que eu também estou desesperado, porque eu também não entendo nada. Mas hoje vai lá um pessoal explicar para a gente como é que funciona, e acho que a partir do dia 7, depois de amanhã, a gente já não vai mais ter porteiro durante o dia, e vai ser o início da portaria remota. Eu estou bem ansioso,
tomara que dê certo. Se não der, eu venho te xingar aqui. Ah, fica tranquilo, irmão. Eu vou aí pessoalmente te ajudar. Tá bom. Obrigado pelo testemunho. Obrigado. Eu fico feliz de ouvir isso, né? E assim, a gente pode dizer, nós vamos se esforçar para resolver isso aí. Eu tô até arrepiado aí, ó. Os funcionários do meu prédio estão lá há 30 anos trabalhando. É gente boa, eles são boa praça, tudo, mas a gente não tem mais fôlego. Sim. Não tem mais fôlego para pagar. Não dá. Então, assim, a portaria remota para nós foi uma necessidade. Legal. Não tem como fugir. Tá bom. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo registro aí. Vamos lá. Silvio Estevão fez a seguinte pergunta, bem interessante. A Assembleia não aprovou o reajuste da taxa condominial nos valores básicos dos índices do governo. Qual medida eu devo tomar? Bom, eu já tive um caso assim. Um prédio que eu ainda sou síndico, mas eu estou na corda bamba lá. Já já eles vão me expulsar, eu acho. O que aconteceu? A gente foi, heroicamente, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, acostumando a turma a não ter reajuste. E a gente foi assimilando. Tá. Então, veio dissídio de funcionário, veio aumento de água, de luz, de gás, e a gente deu reajuste zero. Chegou em 2018, eu não tinha mais como fazer isso, porque o dinheiro não dava para pagar as contas básicas. Eu fiz uma assembleia, falei, gente, até aqui deu para aguentar. Agora, no mínimo, nós precisamos aumentar 7% a nossa previsão orçamentária para pagar as contas. Não tem luxo, não tem excesso. O pessoal tão mal acostumado não aprovou o aumento. E aí eu, no mês seguinte, fiquei com caixa negativo e marquei uma assembleia extraordinária. E falei, senhores, ó, o primeiro mês que vocês não aprovaram, tá aqui, ó, o caixa tá negativo. Aí eles compreenderam e me autorizaram um aumento de 4,5%, que foi mais ou menos o índice da inflação. Aí eu renegociei com um, com outro, e enxuguei ali e consegui passar o ano. Chegou agora em 2019, eu precisava aumentar 6%. É uma conta simples, por causa de aumento de dissídio de funcionário, água, luz, gás, reajuste de contratos, e eles, de novo, de uma forma, na minha opinião, covarde, a Assembleia não aprovou o reajuste. Sabe o que eu fiz? No mês seguinte, eu emiti um rateio extra e falei, eu, na qualidade de responsável legal, eu preciso pagar as contas e eu tenho legitimidade para emitir uma cota extra de cobertura de caixa. Eles ficaram loucos da vida, eu emiti uma cota extra, por volta de 90% dos moradores pagaram a taxa extra e estão pagando até hoje. Então, neste caso, eu dei uma carteirada. A responsabilidade é minha, vocês não aprovaram o reajuste, vocês estão malucos, eu vou fazer um rateio extra. Eu fiz e eu estou vivendo a base de uma arrecadação extra, senão não ia pagar as contas. Entendi. Então, talvez esse seja um bom caminho. Legal. Boa. Vamos lá para a terceira pergunta do Thiago Nali. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está mandando aqui, a Quitéria, a Esperança de Teresina. Conheci ela no último evento lá. O Fábio, deixa eu pegar aqui, que é mais o Rildo de Salvador. O Roberto da Tecmetria. Vocês conhecem o Roberto da Tecmetria, é um cara fantástico. É o Roberto Fagundes, da Tecmetria de Recife, Márcio. Diz que você é o cara, nós somos o cara, boa, show de bola. Você conhecer, é um cara bacana, é um cara do bem, um cara que tem uma solução legal lá no Recife. Vamos lá. O Thiago... Você falou de Salvador. Em Salvador tem um cara que tem uma revista que chama Cadê o Síndico? Ah, o Castro, né? É o Castro. Esse cara é amigo meu há 20 anos. Esse é o cara. Deixa eu te falar uma coisa. Não, eu gosto tanto do Castro. E sabe qual foi a dica que eu dei para ele, Márcio? No último evento, eu falei, Castro, cara, tu precisa ir mais pro eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte. Ele fica no mundinho só de Salvador. Ele precisa sair para mais eventos. Você conhece aquele sapato dele. Ele só anda aquele sapato. O que é aquilo? O que é aquilo? Aquele sapato colorido, todo invernizado. Mas ele é boa, gente. Sabe que uma vez que eu fui para Salvador, eu fiquei na casa dele e ele mora num subúrbio, que acho que chama Boa Viagem, é um subúrbio de Salvador. Mas é uma coisa de louco, uma delícia. Uma delícia. Ele é muito meu amigo. Vou saber disso. Pessoal, então, o Thiago Valentim fez a seguinte pergunta. O que dizer quando um proprietário solicita ao síndico
para fazer o corte da água individualizada do inquilino, que não paga aluguel. Existe responsabilidade do síndico por isso? Olha, gente, eu sempre recomendo aos síndicos que não se envolvam na relação de locação entre proprietário e inquilino. O síndico não tem relação nenhuma. Neste caso, o proprietário do imóvel tem que entrar com a ação de despejo e é o juiz da ação de despejo que vai determinar algo. Ele não pode exigir do síndico, não. Senão você vai se intrometer numa relação de locação que não diz respeito ao síndico e, se bobear, o locatário prejudicado vai processar ainda o condomínio e o síndico. Então, relação entre proprietário e inquilino, o síndico não se envolve de maneira nenhuma. Legal. Outra pergunta da Quitéria do Carmo. A Quitéria fez uma pergunta bem interessante, Márcio, e eu acho que você deve estar vivendo isso no teu dia a dia, né? Olha só, como podemos fazer quando o ex-síndico usa grupo de WhatsApp querendo denegrir a minha imagem na gestão atual? Então, quer dizer, ela está trabalhando ali, está usando o WhatsApp, o ex-síndico, para detonar ela. Bem-vinda à selva. Eu sofro isso muito. Hoje cedo, eu estava aqui com meu celular, falando num grupo, ó, aqui é tudo grupo dos prédios que eu cuido, ó, depois eu vou ver todos os abacaxi que aconteceram aqui nesse horário. Eu estava hoje cedo comentando justamente uma senhora que foi síndica durante alguns anos num prédio que hoje eu sou síndico, e ela participa do grupo do WhatsApp, e ela faz comentários que já estão chegando no limite entre uma crítica construtiva e uma calúnia, uma difamação. Então, como que a gente se porta com esse síndico que faz isso? Enquanto ele faz críticas construtivas, que ele critica a sua forma de gerir o condomínio, a forma de apresentação de contas, o teu estilo de trabalho, eu acho que a gente tem que responder, e responder de forma clara, usando o apoio do jurídico, o apoio do administrador, esclarecendo as dúvidas no grupo. É um papel nosso como síndico atual. A partir do momento que a crítica deixou de ser construtiva e passou a ser uma crítica destrutiva, talvez com algum insinuando que você rouba, insinuando que você não presta, que você não é idôneo, que é o que às vezes acontece comigo, neste momento eu saio de cena e eu peço para o jurídico notificar essa pessoa para ela se retratar no mesmo lugar que ela fez as críticas, sob pena de queixa-crime. E se a pessoa não se retrata, eu faço queixa-crime por injúria, calúnia e difamação. Pesquisem depois, já tem jurisprudência, já tem sentenças judiciais bem atuais, bem recentes, condenando morador de condomínio a pagar indenização por dano moral ao síndico por conta de comentários maldosos, por conta de ilação, porque é uma palavrinha diferente, ilação, mas eu acho que vale a pena explicar. Por favor. Antigamente, a justiça condenava alguém por apagar dano moral para outra pessoa quando você fazia uma afirmação categórica. Olha, o Márcio é um ladrão, ele roubou o nosso condomínio. Se eu provasse que eu não sou um ladrão, que eu não roubei o condomínio, eu teria direito, em tese, a uma indenização por dano moral, pela afirmação que aquela pessoa fez. Hoje em dia, tem muita gente que vai no WhatsApp e não faz uma afirmação, faz uma ilação. O que é ilação? É quando você sugere, você sugestiona. Então, por exemplo, a pessoa vai lá no WhatsApp e começa, esse síndico não sei não, hein? Lava jato nele. Vamos ficar de olho. Vamos ver para onde está indo o nosso dinheiro. Isso não é uma afirmação, é uma ilação. E a justiça tem condenado essas pessoas a pagar o dano moral, a uma indenização por dano moral. Porque o juiz entende que a ilação, ela sugestiona as outras pessoas, ela te coloca numa situação de inferioridade, ela te expõe no lugar que você mora, e que você voluntariamente quis cuidar do lugar que você mora. Então, a jurisprudência está bem forte nesse sentido. Se você sentiu que a crítica deixou de ser construtiva e passou a ser ataque pessoal, faça isso. Exige a retratação no mesmo ambiente, e se a pessoa não se retratar, queixa-crime. Funciona perfeitamente. Legal. Márcio, um grande amigo meu de Goiânia, tem uma das maiores administradoras de Goiânia, o Rander, mandou no meu WhatsApp aqui, cara, que cara fantástico, é o Márcio
Eu não conhecia esse cara. Vou começar a ver ele. Então, o Hunter de Goiânia, lá de... Tem se não me engano, é a segunda maior administradora de condomínio de Goiânia. Vamos lá. Vamos fazer aqui mais algumas perguntas. Estou vendo que tem uma pessoa que pediu para não fazer uma pergunta, mas a gente não achou a pergunta dele ainda, mas vamos falar. Vamos pegar aqui o Nelson fez a seguinte pergunta. Se no condomínio existe uma unidade que faz cozinha para fora, então dentro do apartamento, cozinha para fora, ela não permite que eu, síndico, entre no apartamento e tenta ameaçar qualquer um que tente. O que podemos fazer? Boa pergunta. Também não é algo simples de responder, eu vou traçar um panorama. Com o desemprego, com a crise que assolou o país nos últimos anos, as pessoas, obviamente, buscam alternativas para sobreviver. Então, tem muita gente que começa a inventar negócio na própria casa. Isso é um perigo para os condomínios residenciais, mas, ao mesmo tempo, é uma solução de vida para as pessoas. E aí tem um termo que, hoje em dia, é muito utilizado, que é o tal do home office, que é o trabalho em casa. E a gente precisa tentar separar bem o que é o home office verdadeiro e o que é um abuso no home office. Então, por exemplo, e aí nós vamos chegar no caso da pessoa que faz comida para fora. Se você é um profissional liberal, advogado, um contabilista, um psicólogo, e você presta alguma consultoria a partir da sua casa, onde você responde e-mails, onde você tira dúvidas, onde você trabalha ali na sala da sua casa, recebe ligação, fica no WhatsApp, fica no computador, isso é um home office verdadeiro. Ele pode acontecer, ele não onera os demais vizinhos. É uma atividade que você exerce na sua casa, sem onerar e sem atrapalhar ninguém. Agora, a partir do momento que aquele psicólogo, que continua sendo um profissional liberal, ele começa a receber uma agenda cheia de pacientes, 8 pacientes por dia. Na semana, dá 50 pessoas. No mês, dá 200 pessoas. No ano, dá 2.000 pessoas, 2.000 pacientes. Já não é mais home office. Sim. Ele já transformou o apartamento dele num consultório. Sim. E aí já é hora de proibir. Ele tem que alugar uma sala comercial e abrir um consultório como qualquer um. O advogado que faz petição, que trabalha em casa sem receber clientes, maravilha. A partir do momento que ele começa a receber um monte de cliente, imagina ser um advogado criminal, que começa a receber parente de preso o dia inteiro, na sua casa para fazer reunião. Fragiliza toda a segurança das pessoas. É hora de proibir. A pessoa que cozinha em casa é exatamente a mesma coisa. Você imagina, você cozinha na sua casa, você transforma o interfone do prédio no seu call center, porque os vizinhos começam a pedir comida pelo interfone e vai congestionar o interfone. Sim. Se a água for coletiva, significa dizer que o outro vizinho vai pagar a conta de água da empresa do cara, é verdade, de comida o dia inteiro. O vizinho do lado vai ser um inferno a vida dele, porque vai ficar um cheiro de comida insuportável, porque uma coisa é você cozinhar ali para sua família, outra coisa é você fazer uma cozinha industrial e ficar um cheiro de comida, de gordura. Então, para esses excessos, o síndico tem que mandar uma notificação, exigir, sim, data e hora para vistoriar o apartamento para ver o que está acontecendo e tem que proibir a atividade comercial. Se o morador continuar exercendo atividade comercial lá dentro, aí o síndico tem que mandar advertência, mandar multa, porque é o que a gente chama de superuso da propriedade ou uso nocivo da propriedade. E se ainda assim, mesmo com a multa, o proprietário do apartamento continuar exercendo atividade ilegal, vai para o judiciário e entra com uma ação judicial, prova para o juiz que ele está usando o apartamento para uma atividade que não é a finalidade social do apartamento, e o juiz vai dar uma sentença favorável e vai proibir e vai aplicar uma multa. Então, o caminho é esse, não é um assunto fácil, mas é evidente que se você cozinha e começa a vender marmitex para fora, é evidente que você tem que alugar um imóvel comercial e montar sua empresa. Não é possível você fazer isso no apartamento. Não dá mais, infelizmente. Vendedora, o último exemplo que é interessante, essas vendedoras de Natura, de Avon, essas vendedoras de porta em porta. Eu trabalho em casa, eu tenho um catálogo e eu saio de porta em porta vendendo.
Ok, está permitido. Só que quando ela atinge um volume muito grande, tem gente que começa a estocar em casa a amostra grátis. Sim. E você entra na casa da pessoa, tem caixas e caixas de mercadoria. Já não pode, porque tem risco de incêndio, põe em risco as outras pessoas. Então, é difícil para o síndico identificar quando tem o excesso. Mas identificou, notifica, adverte, multa e ação judicial. É o caminho a ser seguido, não é fácil. Legal. Pessoal, então nós temos 15 minutos ainda no nosso webinar, passa muito rápido, só 15 minutos. Tem um monte de perguntas aqui, vai ter gente que vai ficar triste, mas nós vamos fazer mais algumas aqui. Lembrando que nós vamos sortear 2 livros, das 351 perguntas, respostas e jurisprudência. Um para quem estiver online conosco até o final, e o outro, posta uma foto lá que está no webinar, vendo marca Keeper, @Keeper Tecnologia, ou hashtag webinar Keeper Tecnologia, que nós vamos sortear um livro só para quem nos marcar lá agora no webinar. Vamos lá, então. Tem uma pergunta aqui, Márcio, que fez o seguinte, acho que é meio abrangente, eu já vi um outro advogado responder também, mas vamos lá. O condomínio é obrigado a pagar um bem do síndico? Por exemplo, ele cita que o carro dele foi danificado, o carro do síndico. Dentro do condomínio, o condomínio é obrigado a pagar se não tem prova de câmera, não tem prova de filmagem? Não. Boa. Não. Nesse aspecto, o síndico se assemelha a qualquer outro morador. Boa. E nas convenções de condomínio vem escrito que o condomínio não é responsável por qualquer prejuízo, qualquer bem que seja furtado ou subtraído dentro do condomínio. E vale para o morador e vale para o síndico. Eu direto, tenho casos, eu acho que os síndicos aqui que estão nos assistindo também devem ter. Minha bicicleta estava na garagem e sumiu. Sim. Não tem imagem, não tem prova. O condomínio tem que me indenizar. Não vai indenizar. Eu vou entrar com a ação. Entra com a ação. Se o juiz mandar a gente paga. Agora, espontaneamente, nós não vamos pagar, porque senão abre um precedente. E para o carro avariado, é o mesmo raciocínio. Quantas vezes alguém chega e fala, olha, eu entrei com o meu carro, ele estava em ordem, e eu percebi que ele está todo riscado. Certeza que foi aqui dentro do condomínio. Aí você puxa as câmeras, não vê nada, não tem prova. O condomínio não vai indenizar. Independente se é o síndico, se é o conselheiro, se é o morador, senão você abre um precedente perigoso. Esses dias, eu recebi um pedido de um morador que falou, Márcio, eu deixei minha pasta dentro do carro e tinha meu laptop e furtaram a minha pasta, e o condomínio vai ter que me indenizar. E aí a gente negou. E aí um dos conselheiros falou, pô, Márcio, o instrumento de trabalho do cara foi furtado aqui dentro, a gente tem que indenizar sim. Eu falei, Aí a semana que vem alguém vai falar que furtaram um Rolex de 100 mil reais que ele esqueceu no carro, se a gente já tem o precedente, nós vamos ter que indenizar o Rolex também. E aí, como é que vocês vão fazer? Tá bom, Márcio, entendi. Boa. A Adriana Martins diz, Márcio, adoro você, sua clareza é ótima. Valeu. Olha lá, Márcio, a Amanda fez uma pergunta bem legal, e eu nunca tinha visto essa direção, assim, não sabia que isso podia acontecer num condomínio. Olha só, antes disso eu quero mandar um abraço para o Aleir, mandou um WhatsApp para mim aqui agora, da Apex, uma das grandes administradoras de Cuiabá, de condomínio, tá vendo com a equipe dele. Valeu, Aleir. A Amanda Brito fez a seguinte pergunta. O que fazer quando a construtora vende um apartamento com débito condominial de 103 mil reais e a nova proprietária exige uma mudança? O que fazer? Boa pergunta. Em primeiro lugar, dívida de condomínio, é um nome bonito, mas esse nome técnico eu tenho que falar, que é um nome jurídico, é em latim. Dívida de condomínio é uma dívida que a gente chama propter rem, que traduzindo quer dizer, é própria da coisa. Então, a dívida de condomínio não acompanha pessoas, ela acompanha a coisa. Então, se ela comprou um apartamento com 100 mil de dívida, a dívida passou a ser dela, porque a dívida acompanha o imóvel. E é óbvio que quem vai comprar um imóvel, seja da construtora, seja do Zé ou do Mané, tem que tirar uma certidão negativa para saber se aquele imóvel tem ou não débitos de condomínio. Isso não tem nada a ver com a mudança. Boa. O condomínio não pode proibir a mudança dela. Porque quem deve condomínio é a unidade. E ela vai se mudar para a unidade que vai continuar devedora. Agora, impedir a mudança de jeito nenhum. Ela vai se mudar e o processo de cobrança vai seguir. E se ela não pagar,
vai ser penhorado o imóvel, vai para leilão e ela vai perder. Agora, o que eu aconselho? Se ela comprou da construtora assim, vai para cima da construtora, porque em algum momento ela foi enganada. Eu acho que ela resolve isso. Numa ida até a construtora, ela resolve esse assunto. Legal, show de bola. Quero mandar um abraço aqui para a Maria, da Verde Condomínios de Campinas, está lá com toda a equipe vendo também. Deixa eu fazer uma pergunta. Sábado de manhã eu tenho uma assembleia em Campinas. Aí, ó. Eu não sabia que tinha assembleia sábado e domingo também. Eu, Jesus. Direto. Sábado de manhã, domingo de manhã. Nossa Senhora. Vamos lá. A Ellen fez a Nara diz o seguinte: parabéns, mais um webinar top, 100%, legal, Nara. A Ellen fez a seguinte pergunta: o síndico pode ficar 10, 15 anos na gestão do condomínio, Márcio? Pode. Se a convenção não proibir, e geralmente não proíbe, o síndico pode ficar quantas mil vezes ele for reeleito. Eu conheço o síndico aqui em São Paulo que está há 40 anos e ele vai se reelegendo. Alguns porque são muito competentes, outros porque têm a manha de pegar procurações e vão se perpetuando no cargo. Mas a verdade é que se a convenção não limitar, a lei não limita. Não tem prazo máximo na lei. Pode ficar quantos mandatos os moradores quiserem. Eu tenho prédio, tem condomínio que eu cuido como síndico profissional há 14 anos. Eles não aguentam mais ver minha cara, mas eu vou ganhando as eleições, uma hora vai passar. Legal. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. A Quitéria. Não, do WhatsApp já respondeu. Deixa eu pegar aqui. O Reni fez a seguinte pergunta: aproveitando a pergunta sobre construtora, a construtora, em contrato, arca somente com 30% da despesa ordinária. Nesse caso, cabe algum recurso para reverter isso depois que entregue o condomínio? Gente, olha que absurdo. Quando as pessoas vão comprar imóvel e tem essa cláusula na convenção, que tem uma minuta da convenção, as pessoas já têm que rabiscar e falar, gente, aqui eu não vou comprar apartamento. Com esse tipo de cláusula, eu não vou comprar apartamento. Olha que absurdo. A construtora fala o seguinte: que enquanto ela não vender os apartamentos de propriedade dela, depois do condomínio entregue, ela vai pagar só 30% das despesas, enquanto os outros condomínios vão pagar 100%. Ou seja, se o boleto for R$1.000, ela vai pagar só 300 para cada apartamento não vendido. Isso é cláusula nula, é cláusula abusiva, é o que a gente chama de algo draconiano, que tem uma vantagem muito excessiva para uma das partes, e naturalmente a justiça vai derrubar esse tipo de cláusula. Na minha opinião, é cláusula abusiva, não tem valor, a administradora tem que fazer o rateio 100% das despesas, igualmente entre apartamentos vendidos e não vendidos. No passado, essa cláusula ela era comum. Hoje em dia não se aplica mais, gente. Outro dia eu fui fazer uma assembleia, tinha essa cláusula, eu falei pro cara da construtora: você tá louco, né? Ele falou: não, Márcio, isso aqui tá na convenção, mas a gente paga 100%, imagina. Show de bola. Sabe onde é comum isso? Em Goiânia. Isso. Em Goiânia é muito comum isso, mas isso já não se aplica mais, não. Em Goiânia e Campo Grande, Márcio. Tive em Campo Grande também. Semana atrasada, tive em Campo Grande, eu vi que isso está sendo comum lá. Vamos lá. O Edifício Royal, não sei o nome da pessoa, fez a seguinte pergunta: sobre a inadimplência, o condomínio autorizado em assembleia poderia fazer um feirão para quitar a inadimplência? Sim. Tem gente que chama de feirão, tem gente que chama de plantão de cobrança, tem gente que chama de mutirão de cobrança. O importante é aprovar as regras previamente. Eventualmente, quanto de desconto vai dar, qual o número máximo de parcelamentos, até onde o jurídico pode ir, casos com processo, casos sem processo, como funcionam os honorários do advogado. Então, tem que definir a regra do jogo antes. E agora, gente, aproveitar 13º é a hora de fazer. Tem gente que pega o 13º e já quita a dívida. É a hora é agora. Sim. Vamos lá, então. Mais uma pergunta. Estamos terminando o nosso webinar. Acho que vai estar tempo para mais 2 perguntas aí. A Sara Cordeiro fez a seguinte pergunta: gostaria de esclarecer o seguinte assunto. O síndico não avisou os condôminos de um processo judicial que o condomínio é réu. Contratou um advogado sem elaboração das 3 propostas. Ele mesmo por conta própria. Pode isso? Olha, numa situação de emergência,
o síndico pode contratar o advogado da confiança dele e depois referendar, ratificar numa assembleia logo em seguida, numa situação de emergência. Numa situação comum em que dá tempo de fazer assembleia, é altamente recomendável que ele pegue 3 orçamentos, leve para a assembleia, aprove em assembleia o valor da contratação e ele vai ficar tranquilo. Então, por exemplo, chega uma reclamação trabalhista, a audiência é para daqui uma semana. Não dá tempo de fazer assembleia, tudo. Ele pega o advogado de confiança dele, pega outros orçamentos para balizar, óbvio, e contrata. Aliás, é uma função dele, é uma obrigação dele. Chega um caso grave a audiência para daqui 2 meses. Dá tempo de chamar uma assembleia, comunicar aos moradores. Em todos os casos, em todos eles, é sempre importante, se não dá tempo, pelo menos mandar uma carta para os moradores, um comunicado esclarecendo, olha, chegou o processo tal, já contratamos o advogado, vai custar tanto, e estou cientificando vocês. Se não for numa assembleia, pelo menos através de uma circular. Porque o síndico tem o dever de informar. É uma obrigação do síndico dar ciência para os condôminos acerca de uma ação judicial. Se for em cima da hora, o síndico pode contratar o advogado e informar depois. Legal. O senhor João Bosco fez uma pergunta aqui. O síndico pode receber uma remuneração com aprovação da Assembleia, mesmo que a convenção proíba a remuneração? Pode? Sim. Eu tenho uma visão liberal sobre esse assunto. Que legal, Márcio. Então, a minha visão é liberal. Eu acho que no passado, quando essas convenções foram elaboradas, ser síndico de prédio era aquela coisa caseirinha, aquela coisa fácil, que não demandava tempo. Depois de 10, 20, 30 anos, a convenção ficou obsoleta, e nos dias de hoje é muito natural, é praxe, que o síndico tenha uma remuneração para compensar a dor de cabeça, o trabalho, o tempo que ele perde, a energia. Então, eu entendo que sim, mesmo a convenção proibindo, a Assembleia pode determinar uma remuneração para o síndico. Pode gerar alguma discussão judicial? Pode gerar, mas eu entendo que sim, a Assembleia, desde que seja bem convocado, né? O edital tem que ser assim, eleição de síndico e discussão de sua remuneração. Aí vai ficar deliberado isso, mas eu entendo que sim, que pode. Legal. Eu quero mandar um abraço para a Carol, que é uma síndica e também uma doutora, né, do mercado condominial aqui de Balneário Camboriú. Carol, um beijo no coração. Márcio, eu tenho uma pergunta sobre tecnologia aqui. Eu achei bem interessante, porque eu estava no evento e foi feito para mim. Eu falei, cara, não sou advogado, não sei te responder. O seguinte, um condômino comprou um carro elétrico. E ele foi lá e botou uma tomada para carregar o carro elétrico na garagem dele. Sem passar por assembleia, sem nada. Pode isso, Márcio? Quem paga, quem não paga? Qual é a pergunta? Bela pergunta. Eu estou com 2 casos concretos, idênticos, na minha mesa. Tá na minha mesa para eu resolver. Um condomínio aqui perto do meu escritório, um condomínio grande. Um morador comprou um carro elétrico. E aí ele instalou a tomada e começou a carregar o carro dele. O vizinho de vaga virou para mim e falou, Márcio, nós que estamos pagando a energia dele? Eu falei, sim. Por enquanto, sim. Ele falou, e quem vai pagar a gasolina do meu carro? Se estão pagando a energia, o combustível do carro dele, alguém vai ter que pagar o meu. Eu expliquei, falei, olha, é uma novidade, a gente não está preparado ainda, vamos estudar o assunto. O cara falou, eu não quero saber, eu acho um absurdo. Eu falei, calma, nós vamos achar uma solução. E nesse prédio em especial, a gente criou uma comissão para estudar esse assunto, e nós vamos adquirir um equipamento que você instala na área comum, e aí a pessoa carrega o carro elétrico dela e tem uma bilhetagem que chama, né? Um sistema que você já consegue cobrar direto do morador a energia que ele usou. Então, esse sistema apura isso, então vai resolver. E o outro caso que eu tenho, que me pareceu bem mais interessante, assim, a solução que eles deram, eles colocaram uma tomada livre na área comum, quem paga é o condomínio, quem comprar carro elétrico vai poder parar lá e carregar o seu veículo. É um incentivo à proteção do meio ambiente. E eu achei legal, porque na Assembleia, essas coisas que a gente só vê na Assembleia. Na Assembleia, uma moça levantou a mão, e eu achei que ela foi tão indelicada,
E ela virou e falou assim, que é um absurdo. Quer dizer, então, que esses caras vão comprar carro elétrico e nós vamos pagar o carro elétrico deles. Aí, o dono do carro elétrico, ele teve uma sacada. Tudo bem que não dá para comparar uma coisa com a outra, mas ele teve uma sacada e ele falou para ela, escuta, a senhora faz ginástica aqui no prédio? Ela falou, faço. A senhora faz esteira? Faço. Ele falou, nunca eu usei a esteira, mas eu pago a energia elétrica da sua esteira. Todo dia. A senhora não acha razoável que eu carregue meu carro aqui? Ela falou, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu achei interessante a abordagem que ele fez, né? Se a esteira está lá e todo mundo está pagando, o carro elétrico também está lá, faz bem para o meio ambiente. Quer dizer, vamos fazer uma coisa que seja boa para todo mundo. Quando tiver 20 carros elétricos, claro, vai ter que ter outra solução. Mas agora que está começando, o assunto é novo, eles resolveram fazer de um jeito mais liberal. Então, os dois casos, 2 prédios que eu cuido, né, com abordagens totalmente distintas. Show de bola. Mandar um abraço para o Anderson. O Roberto, da Equimetria, falou que também trabalha com essa solução. Show de bola. Quero avisar, pessoal, chega umas 14 horas em ponto. Deixa eu ver aqui quem que foi sorteado aqui nos livros. Vamos ver. O sorteio de quem está online, quem ganhou foi a Vandisa Francelino Sucupira, tá? E Vandisa Francelino Sucupira. O pessoal vai entrar em contato contigo, vai te entregar esse livro na sua residência. E quem ganhou pelas fotos, pela marcação no Instagram, foi a Larissa Moura. Larissa Moura quem ganhou na marcação nas fotos. Márcio, do fundo do coração, dá tuas considerações finais aí, agradece teu povo, dá o teu recado. Agora o microfone é teu para tu falar o que tem que falar, irmão, para finalizar. Tá bom, não, só agradecer a paciência de todo mundo, desculpa pelas minhas respostas longas, e dizer que tudo que eu falei aqui não é nenhuma verdade absoluta, é só a minha experiência prática em relação a todos os temas que a gente tratou. Fiquem à vontade para discordar, para divergir, é só realmente a minha opinião baseada em experiência prática, só isso, tá bom? Legal. E assim, pessoal, Márcio, eu quero te agradecer, eu sei que tua vida é corrida, você quer essa bola todo dia, você tem centenas de condomínios que você administra como advocacia também. E, cara, obrigado pelo convite. Tá aí o público, né, que esteve online conosco, mais de 100 pessoas online, mais de 600 pessoas se inscreveram, né, por causa de você. E, cara, obrigado, você mora no meu coração. Obrigado por avisar que você tá com o Keeper no seu condomínio e vai ser a partir de hoje. Cara, obrigado mesmo. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu, obrigado, gente. Tchau. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo certinho? Tudo certinho. Só deixa eu vou